Meus caros amigos, eu estou aqui raciocinando, aqui é apenas um diálogo. O que é fundo partidário? Alguém sabe o que é fundo partidário? Para que serve? Qual é a finalidade? O fundo partidário, pelo que eu entendo, é uma verba destinada ao partido para que ele subsidie os seus gastos. Isso aí é uma normativa constitucional, democrática, que você tem os partidos. Aqui no Brasil tem de sobra. Então, o fundo, ele vai pagar os seus representantes desse partido. É o fundo, é a verba que sai do governo federal para custear o seu partido. Partido A, partido B, partido C, partido D. Então, os integrantes fixos, permanentes do partido, os fundadores, eles recebem desse fundo. E de onde que vem o fundo? O fundo vem da arrecadação dos impostos do povo, que eles chamam de gado. Quem criou esse nome foi eles, gado. Então o gado, ele subsidia os vadios, né? Porque antigamente, na minha época, existia o MDB, PDT, né? Arena. Então eu fui criado assim, com pouco partido, e deram conta do recado. Naquela época construíram pontes. A ponte Rio-Niterói foi dessa época, da Arena, PMDB, PDT. Foi dessa época. Existia pouquíssimos partidos. E construíram o Brasil. Criaram coisas de altíssima utilidade para o povo, como o FGTS, o 13º. Então o Brasil crescia. Na época o Brasil era o 5º maior país da economia mundial. Hoje em dia nós não temos nem qualificação. E temos aí uma infinidade, duvido, e eu boto minha cara a tapa, para quem souber quantos partidos existem no Brasil. Eu não sei. Então ocorre que o Brasil é um país perigoso. O Brasil é um país perigoso. O Brasil é um país criminoso. Altamente criminoso. É um país que... Estou aqui. Nasci nele, né? Claro, se você chegasse e falasse para a população brasileira quem gostaria de nascer numa Suécia, Suíça, Estados Unidos, todo mundo ia abandonar o Brasil. O Brasil é um país perigoso, é um país regido por criminosos. E a pergunta que eu faço é o seguinte: por que uma pessoa se lança à política? Alguém mandou ela se lançar à política? Porque qual a pretensão? Qual a pretensão de um sujeito deixar de procurar um emprego e querer ser deputado, senador, vereador? O que se passa na cabeça dele? É o dinheiro, né, pessoal? É os ganhos, facilidade. Ninguém vai ali trabalhar, querer ser um senador simplesmente para ajudar a manutenção, a colaborar com a nação. Mentira, não fizeram isso até desde a época do Cabral, não fizeram. Eu fiz uma puxada do passado, né, que no passado eles fizeram algumas coisas, fizeram bastante coisas, grandes ferrovias, foi na época também de Getúlio, né? Então havia aquela pretensão de crescimento. Mas depois que veio essa gentalha toda, esse pessoal que era tudo com ficha suja, foi anistiado pelo antigo AI-5, que o AI-5 significa ato institucional número 5, deu anistia para os ex-exilados, veio todo mundo com ódio do Brasil, veio todo mundo para cá com raiva do Brasil, com raiva do povo, com raiva de mim. E aí o que eles fizeram? Tiveram chance por causa a população, ela se renova como onda do mar. Então eu morro, nasce outro, e o outro que está nascendo vai receber a retórica da história como o que lhe passaram. Então essa turminha que está aí,
eles ensinam o errado. E olha só, você vai acontecer uma avalanche de derrota. Por quê? Os professores de história são esquerdistas, então eles estão ensinando as benesses da esquerda que nunca existiu na história da humanidade. Eu não estou nem falando de Brasil. A esquerda sempre foi destruída, derrotada. Então, o que ocorre? Você mageia seus olhos, seu horizonte para os países que são ainda, que preservam a cultura do comunismo, você vê que estão comendo cobra, largato, rato, morcego, entendeu? Então não existe nenhuma denotação que se possa você falar, poxa, a China, por exemplo, a China agora ela é o maior polo industrial, né, da Ásia. A China é uma potência. Mas você pensa que o povo vive bem? Não, a maioria do povo está comendo está comendo morcego, cachorro. O povo vive na miséria. Então aquele grupinho, aquela máfia, entendeu? Eles se preservam, era o que eles queriam talvez fazer aqui no Brasil. Pegar esse grupinho, como na China tem, de ser o topo da pirâmide, ficar lá em cima. E o restante do povo comendo lagartixa, comendo... se você nunca experimentou um delicioso cachorro, um delicioso morcego, você vai se aperfeiçoando, vai chegando lá, o paladar vem. Porque era isso que esse pessoal da esquerda ainda sonham, de ficar na máxima riqueza e deixar o povo comendo aí lagartixa, comendo mariposa, comendo o resto das migalhas. Então você vê que eu não entendo isso, que as pessoas que são mais desavisadas, mais leigas, que não teve oportunidade da educação, elas se seguram nessa bandeira da esquerda. Como que eles pensam que se a esquerda um dia dominasse essa nação, espero que eu não esteja mais na Terra, eles pensam que vão ficar na zona de conforto. Não vão. A esquerda, ela é, dentro da literatura humana, dentro da história, ela é a própria destruição de qualquer sociedade. Você vê a Venezuela aqui do lado, você vê a própria Bolívia mesmo. Então, no comunismo, eles preservam um certo grupinho de meia dúzia que eles não se deixam ser contaminado pela própria ideologia deles, né? E nós vimos aqui claramente pessoas artistas, pessoas que têm grande poder econômico alto, se prender a essa bandeira vermelha. Porque aquilo dali é um combinado, aquilo é uma organização, como eu falei no vídeo anterior, a organização. Ocorre que na organização, eles maquinam, eles manipulam. Então, eles têm a visão de que nós realmente, eles pensam que somos. Então, somos uma manada, uma boiada, ou gado, que for, mas tudo dentro de um cerco, do cercado. E a gente não teremos voz para reivindicar nada. Viria enfraquecimento do sindicalismo e o povo ficaria sem bandeira. A bandeira fica só com eles. E é simbólica, porque você vê que isso é tirania. Ocorre que o comunismo não é tirania. O comunismo é comum, a sociedade comum a todos. Ninguém se percebe em grandes capitais. Então ocorre que eles são os falsos comunistas. Na verdade, eles são tiranos. Porque eles querem ficar ricos e sugar o povo. Ocorre isso na África. Você pode ver qual é o partido que a África exerce. Os que estão no poder são poderosos e o restante do povo fica bebendo água de barro, passando fome. Então isso aí não é comunismo, isso aí são tiranos. Então esquece esse negócio de comunismo. O comunismo acabou do planeta. O comunismo acabou. Eu não considero aquele coreano lá, Coreia do Norte, eu não considero aquilo um comunismo. No meu entendimento não, para mim não. Como ser humano não. Aquilo dali é tirano. É um tirano. Ditador, tirano, não sei, não importa. Tirano, ditador. Por quê? Comunismo não é aquilo. Comunismo que você mata as pessoas de fome, mata a pessoa sem emprego, não tem expressão, zumbi.
Porque se você não tem poder de falar, se você não tem nenhum tipo de diálogo, de opinião, você é um zumbi. Você não tem direito de pensar. Eu proíbo, vou determinar uma lei que é proibido você pensar. Você tem apenas que obedecer. Como eu não te conheço, como eu não te quero como nada, porque você é inútil, que morra de fome. E aí ocorre, pessoas morrendo de fome. Então nós começamos a entender que quando essa organização começa a trabalhar em prol da destruição, eles começam a enfraquecer todos os órgãos, todos os organismos que compõem as benesses para a sociedade, como começa a faltar leito nos hospitais, começa a faltar médico, os hospitais vão fechando, as UPAs vão desaparecendo, as escolas ficam precárias, e as poucas que se mantêm, eles ensinam o que eles querem que os alunos aprendam, como a história. Botaram na cabeça do jovem que a direita, que o capitalismo é veneno para ele. Botaram, falaram, até eu. Se você falar para mim que a lua é quadrada, então eu falei que a verdade é uma mentira bem contada. Você, com o seu poder de convencimento, me convence, vai convencer esse povo todo. Então ocorre muito disso, o poder de convencimento. Você vê que nós temos aí um Papa agora comunista. Por quê? O Papa é enfraquecido pela onda de pedofilia, corrupção. E você sabe que quem estudou e quem estudou sabe que a história do papado de Roma teve influência com o nazismo, com Adolf Hitler. Está na história, está no Google. Só se o Google correr e apagar. Porque isso pode acontecer e vai acontecer, hein? A história verdadeira ser apagada e entrar uma nova história. Assim como estão querendo criar uma nova Bíblia, com uma nova versão. Eles estão querendo criar um novo Deus. E o próprio Papa ele não se entende mais como um religioso, porque ele está enfraquecido. E aquela manada, como eles tratam, aquele gado todo, aos poucos, como diz a própria palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, as pessoas vão começando a entender que ele é o falso profeta, que ele é o próprio que está na Bíblia, do falso profeta. Ele é a prostituta da igreja. Ocorre que ele mesmo, envolvido com tantos escândalos, dentro do seu papado, ele não se vê mais como religioso. Então ele começa a criticar Jesus. Ele está ofendendo diretamente Jesus. Porque o Papa, ele botou na cabeça, ele agora está se vendo como chefe de Estado. Ele não quer ser mais Papa. Ele quer ser um chefe de Estado. Temos um inútil que pediu desistência lá, pediu lá a sua exclusão lá, o inútil. E ficam aqueles homens de saia, entendeu? Maçônico. E que ali eles querem, pensam, porque a história vivida pelo próprio Papa, ele foi sempre de expansão de terra. Você estudar, eles têm aquelas histórias que denotam aqueles, como é que se dá o nome? Me falta a memória, mas que não tem mínima de importância. Depois, daqui a pouco me vem na memória, a história contemporânea da Igreja Católica foi de invasão de terra, foi de domínio, né? Então ocorre que o Papa ele não se vê mais como religioso, ele se vê como um chefe de Estado. Está querendo criar um organismo para cuidar da Amazônia. Então, o governo nosso tem que abrir os olhos, fortalecer nossas forças armadas. Porque os invasores, eles demonstram intenções. Então, se eu estou sendo ameaçado por terceiro, eu tenho que estar atento às palavras, porque a palavra tem poder, diz a Bíblia. Então, se alguém fala que me ameaça, então o que ocorre? Eu vou me resguardar para possível ataque e partir para cima. Eu particularmente não sou católico, não gosto de católico, não gosto de catolicismo. Estou atualmente pronto para o que deve vier. Não tenho medo dessas coisas de religiosos, não tenho medo. Porque aí eu falo, qual é a pretensão do sujeito? De querer ser um padre, querer ser papa,
Qual é a pretensão? Por quê? Qual é a pretensão do sujeito querer ser deputado, senador? Qual é a pretensão? E o que nós vemos aí é uma avalanche de corrupção, de roubo, de falcatruas. Então, pessoal, vocês entendem o seguinte, que a própria realidade cotidiana nos mostra o real teor da situação, do que envolve certos indivíduos, que envolve pessoas. Então, quando você tem um poder de persuasão sobre determinada mente humana, ela ali se faz dominada sobre o meu critério de pensar. Então isso aí é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque um povo dominado, um povo um povo que é levado sobre critérios de pensamentos, de filosofias dessas pessoas, ela é facilmente dominada. Isso é perigoso por isso, porque elas são dominadas. Então as pessoas que é mais luz, que tem mais uma iluminação mental, espiritual e um QI mais elevado, elas conseguem ficar, e eles sabem que sempre existe aqueles que eles chamam de resistência. E hoje quem se define como resistência são os fracassados, são a minoria da esquerda. O que é a esquerda? Esquerda é que faz contrário à posição. Ele é oposição à posição. Ele é oposição à posição. Então ocorre que a dinâmica da própria máquina administrativa, ela consiste em trabalhar harmonicamente peças sobre peças. Então, quando você vem com uma sugestão que faz com que essa engrenagem administrativa ela crie prejuízo, isso é o quê? Isso é maléfico para a economia. Então nós não temos como inimigo A, B, C ou D. O que nós temos é o quê? Em mente uma construção para que haja uma evolução dentro dessa dinâmica econômica positiva para a sociedade, para que haja melhor distribuição de renda, que haja mais emprego, mais hospitais, mais escola, mais moradia digna, saneamento básico. Também não adianta você ter bastante construções de casa e não dar a ela o quê? O saneamento, que é aquela coisa da escoação dos esgotos, encanamento d'água, luz, para que haja dignidade. Não basta você ter uma casa. Se você me der uma casa no meio do deserto, eu não tenho uma casa, eu tenho ali um protetor solar de tijolo ou de barro. Casa, moradia, quando você fala, tem que ter o quê? Os recursos hídricos para que a água chegue até essa casa e a pessoa possa se banhar, beber, e a própria sobrevivência nos pede a água, que é o mínimo. Água. E esses dejetos têm que ter também o seu escoamento para os devidos lugares. Então isso é uma estrutura social que envolve também a parte da saúde, médico. O ser humano, ele precisa de saúde, a educação para formar homens capacitados e com intenção e interesse de devolver ao Estado o seu melhor, para que nós possamos progredir sempre caminhando em prol da comunidade, porque tudo que nós fazemos na vida tem que ser em prol social, coletivo. Ninguém vive somente por viver e para si. As pessoas, tudo que você fez na sua vida é em prol da coletividade social. Mas isso infelizmente não ocorre quando você se torna um deputado, senador, um presidente da Câmara, e tem outros que entram dentro de certos setores sem concurso, apenas por indicação da própria lei, como são os do Supremo Tribunal Federal. Nenhum deles passaram
pelo voto popular, do povo. Não houve ali nenhum tipo de plebiscito para que nós aceitarmos ou não a condição daqueles homens estarem ali decidindo pela vida de 200 milhões de pessoas. Então não houve permissão, não houve opinião. Então quer dizer, o cara sentou ali, botou uma capa preta e ele fala, olha, tem muitos, eu já ouvi, não sei se é fake news, me perdoe, mas até uma cogitação que o cidadão falou que ele era um Deus. Por quê? Quem é o Supremo Tribunal Federal? Então, ocorre que ele julga, ele não vai julgar ele próprio. Ele não vai julgar ele próprio. Então ele, de repente, na sua cabeça, surtou e falou, olha, eu sou um Deus. Ou de repente Deus nem para ele existe. Tanto é que eles tiraram a cruz, o símbolo cristão. Então nós viemos de uma histórica romana, em que tem como um Deus, Jesus Cristo, bem distorcido da real história de Jesus, todo mundo já sabe, porque aquilo que o papado transmite para os seus fiéis durante histórias, décadas, é um Jesus segundo a ótica da própria religião deles. E que nós vemos que o Natal nada tem a ver com o próprio nascimento de Jesus. E nem o calendário romano, que diferencia de outros países, de outras nações. Então, essa coisa, a pilastra da Igreja Católica está prestes a cair, e vai cair, porque tem que se fazer a profecia. Então, a palavra de Deus fala que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas deixariam de segui-lo por causa dos falsos profetas. Muitos jovens usariam a marca da besta em seu corpo. Tudo está na Bíblia. Só que eu estou falando do modo lido, relido e passado pelo meu entendimento. Mas em síntese que eu estou falando, o cara, vocês que é teólogo, vocês que são evangélicos, que conhecem bem a Bíblia, melhor que eu, pode soltar um sorrisinho, mas vai balançar a cabeça. Tá isso. Não está muito bem, mas é isso mesmo. Em síntese, é isso que eu estou falando. Então é isso, estou me vivendo isso aí. Então quando eu digo que o Brasil é um país perigoso, é um país de criminosos, porque nós vivemos a criminalidade. Nós vivemos a criminalidade na porta da nossa casa. Eu fui assaltado, o cara veio com pistola automática, tomou meu anel, minha pulseira, entendeu? E muitos morrem, estão sendo abatidos na mão dos criminosos. Porque o que ocorre? Quando você tem um governo criminoso, você passa o seu exemplo, o seu mau exemplo para o seu povo. Se você quer construir uma sociedade digna, honesta, decente, você tem que dar o exemplo. Então nós vemos que seja fake news ou não, que não me interessa, eu sei o que vem até a mim, o produto final, que são as notícias, vem demonstrando que o envolvimento ilícito dessas pessoas que estão no governo. E a cada eleição se lançam mais pessoas para esse tipo de... que eu não sei qualificar, se isso é emprego, se isso é missão, se isso é um chamado de Deus. Porque o que faz o sujeito querer ser vereador, ser deputado federal, deputado estadual, senador, presidente? Isso não é emprego. Eu vou arrumar um emprego de deputado. Eu não sei o que é. Concurso? Seria? Não é concurso. Porque ele não fez prova. Então é candidatura. Se o povo votar naquele indivíduo, se o povo... eu concordo. Quando você vota e aperta o dedo, você está dizendo, eu concordo com aquele estranho. E o cara chega lá para roubar. Para te roubar, me roubar, roubar a nação. E o país, porque você tem aí várias eleições com esses presidentes, que seja de esquerda ou de direita, e o PIB, que é o Produto Interno Bruto, o crescimento dele anual, não chega a 1%, ou 1%, ou 0, alguma coisa.
E aí você pega os países pobres do lado, tem PIB de 3, 4% anual, que representa, como eu disse, tudo que foi arrecadado naqueles orçamentos econômicos do país todo. É o PIB. Então nós temos um país que nem anda. Quando o governo fala que vai criar um plano econômico, uma medida provisória, o outro chega lá e fala, eu vou barrar. Aí quando o outro também cria cá, aí o executivo, que é o presidente, fala, eu não assino. Quer dizer, isso aqui, eu vi uma figura bem que ilustra bem o Brasil, que descreve bem o Brasil. 2 burros amarrados na corda, cada um querendo comer o capim de um lado e o de outro. Assim, ó. Eu vi essa gravurinha quando eu estava no primário, a professora mostrou, ó, isso aqui é o Brasil. Um querendo comer aqui e outro querendo comer aqui, mas a corda amarrada sobre o pescoço dos dois faz com que ele nem vá para um lado nem para o outro. Então o presidente fala, eu vou acabar com tal imposto. Aí o outro fala assim, que é o presidente da Câmara, eu falei Câmara. Aí fala, eu não assino, por mim não passa. Aí o outro chega no Supremo, faz uma reunião para medidas econômicas, como se fosse o presidente. Então isso aqui é um país de prostitutos e de prostitutas. É um país, é um puteiro, o Brasil é um puteiro, e eu me reservo de, daqui por diante, depois desse vídeo, nem comentar mais de política. Eu vou votar, se eu quiser eu não voto. Se eu quiser eu não voto nunca mais. Não é obrigado? Se eu quiser eu não voto. Então, esse negócio também, porque é aquela questão, você não vota, o teu inimigo vota por você. Entendeu? Fica aquela... Só por isso que eu vou votar sempre pela direita, pelo capitalismo. Eu sou sempre direita. Não importa qual candidato vier. Quem vier com boas intenções é direito. Eu associo a direita com a palavra direito. Pelo menos prende-se a essas razões. Agora, esquerda é tudo que representa um freio de mão para qualquer ação em prol dos benefícios sociais de uma nação. Tendo em vista data venia, os países... Data venia significa em latim, com todo respeito, devida venia. Então, os países nossos que nos rodeiam, que têm um PIB maior do que o nosso. Então, meus devidos respeito a esses, que pelo menos estão desenvolvendo. Mas o Brasil não cresce, o Brasil não dá um passo à frente. Então eu fico aqui, esse é meu bate-papo de hoje, entendeu? Não sou o dono da verdade, mas aqui eu falo a realidade. A realidade e que as pessoas escutam. Toda vez quando eu encontro alguma pessoa, fala, tudo que você fala a gente não consegue dizer que está errado. Eu não concordo com a forma como tu fala, mas a gente sai assim, pô, o que ele falou é. Então se você acha que o Brasil é bom, é maravilhoso, eu não sei. Depende do ângulo. Entendeu? Se você olhar o lado assim, o lado espiritual, o lado filosófico, poético das coisas, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é rico. Todo mundo fala isso. Eu nasci ouvindo isso. O Brasil é rico em minerais. O Brasil tem os seus relevos. O Rio de Janeiro é maravilhoso, não sei o quê, aí começa a Chapada de Guimarães, eu não sei nem se eu estou falando, lá tem coisas aqui, eu nem viajei o Brasil, mas ocorre que, se você quer ser poeta, meu amigo, você faz assim, senta na beira do mar e começa a escrever coisas lindas sobre o Brasil. Só que isso aí não vai melhorar o bolso de ninguém, não vai encher a barriga de ninguém. O lado poético da vida não dá a saúde. Os dentistas, que o brasileiro é banguelo, usa prótese. A poesia não dá isso, a não ser que você queira fazer poesia da desgraça. Então você está num
num bom caminho, porque inspiração